Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Sendo 540 calorias por grama e 80 calorias por grama, respectivamente, os calores latentes de vaporização da água e o de fusão do gelo sob pressão normal, A. Determine a quantidade de calor necessária para derreter a 0 graus Celsius 500 gramas de gelo e a quantidade de calor necessária para vaporizar completamente a 100 graus Celsius a água resultante. Então veja, 500 gramas de gelo precisam ser derretidas, tá? Depois esse gelo derretido virou água, aí a temperatura dele sobe a 100 graus Celsius e eu quero saber quanto que, o problema é saber quanto de calorias são necessárias para vaporizar essa água a 100 graus Celsius. Veja, ele pede duas coisas: a quantidade de calor para derreter e a quantidade de calor para vaporizar. Ele não quer saber a quantidade de calor para elevar de 0 graus a 100 graus a água. É só derreter e vaporizar. Aqui a gente percebe que o calor latente para vaporizar a água é 540 calorias a cada grama de água para vaporizar. E para derreter é 80 calorias a cada grama de gelo para derreter. Então veja, isso daqui é quase 7 vezes essa calor latente de fusão. Ó. 7 vezes 8 dá 56, né? Então 7 vezes 80, 560. Ó. Então para vaporizar é quase 7 vezes a quantidade de calor para derreter a água. Então é o que nós vamos fazer. Como é que a gente faz isso aqui? Ó, quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor latente da troca de estado de agregação, tá? Tem até um macetinho que o pessoal usa para decorar isso aqui, é QMOL, né? QMOL. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Na verdade, pela própria forma, pelos próprios dados aqui, né, do calor latente, ele está dizendo o quê? 540 calorias por grama. Então ele está dizendo que o calor latente é a quantidade de calor dividido pela massa, que é o que se obtém daqui, né? Então do próprio informação, do próprio calor latente fornecido, a gente consegue obter a fórmula. Então vamos lá. Então vai ser o seguinte: então a quantidade de calor para o gelo, para a fusão, tá? Quantidade de calor para a fusão vai ser o quê? A massa, são 500 gramas de gelo, vezes o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Então 80 calorias por grama. Isso aqui, a quantidade de calor para fusão vai ser o quê? 5 vezes 8 dá 40, mais 1, 2, 3 zeros, 40.000 calorias, tá? Para derreter 500 gramas de gelo. E para evaporar 500 gramas de água. Então, novamente, quantidade de calor agora para vaporização vai ser 500 gramas de água vezes 540 calorias por grama, tá? Porque agora é da vaporização. Então, a quantidade de calor para vaporização vai ser o quê? 5 vezes 54 dá 250, mais 20 dá 270, certo? Ó, 20 vai 2, 25, 270, mais 1, 2, 3 zeros, 270.000 calorias. Tá vendo? É quase 7 vezes. Ó. 7 vezes 4 dá... 7 vezes 40 dá 280. Quase 7 vezes. Tá bom? Aí aqui, na letra B, ele fala: esboce a curva de aquecimento referente a esse processo. Veja, só esses dois processos não, né? Vamos fazer aqui o aquecimento do gelo até 0 graus, depois o aquecimento da água de 0 até 100 graus e depois a evaporização. Então, assim, ó, tá? A curva de aquecimento, a gente coloca aqui a temperatura, tá? Temperatura em graus Celsius, que a gente geralmente simboliza por θ, algumas pessoas simbolizam por T mesmo. Fica à vontade aí, tá? E aqui a quantidade de calor em calorias, tá? Então vamos dizer que aqui seja o 0 graus Celsius. E aqui, não precisava nem ter colocado, porque está colocado ali, né? Mas aqui 100 graus Celsius, tá bom? Então, veja, o zero não é exatamente no cruzamento aqui. Eu posso elevar o zero onde eu quiser, tá bom? Agora aqui vai ser o zero da quantidade de calor e etc.
Então vamos dizer que a temperatura, né, vai subindo, ó. Subiu até os 0 graus. Quando chega em 0 graus aqui, o que que acontece? O que que acontece? A temperatura ela não varia, tá? Quando a substância ela está passando por uma mudança de estado de agregação ou de estado físico, a temperatura não varia. Então o gelo não derrete a 0 graus, né? A temperatura normal, né? Como diz, né? Sob pressão normal. Então, a 0 graus ele não muda a temperatura. Então a temperatura vai aqui, ó, na mesma temperatura. Quando termina de derreter tudo, aí ele sobe mais, daí ele começa a subir a temperatura. Então terminou de derreter todo o gelo, ó. Então essa quantidade de calor aqui, ó, tá? Essa quantidade de calor vai ser o que? Os 40.000 calorias. Posso até colocar aqui, ó, quilocaloria, para não ter que ficar colocando 40.000, né? Eu só escrevo 40, porque o quilo quer dizer 1.000, né? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui, não sei qual é a, né? Aqui é o 0, não sei, mas essa variação daqui até aqui representa o quê? 40 quilocalorias. Tá? Ó, 40 daqui até aqui, 40 quilocalorias. Daí a temperatura sobe até chegar em 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, a água a 100 graus Celsius ela começa a evaporar, começa a ferver, né? Na panela ela ferve. Veja, esse daqui é quase 7 vezes o tamanho desse aqui, só que eu não vou fazer 7 vezes aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai sair da folha, né? Então vou fazer só um pouco mais extenso aqui, indicando aqui justamente que a gente gasta mais energia para vaporizar do que para derreter, ó. Então aqui vão ser o quê? 270.000. Então 270, ó, o K é 1.000 calorias, tá? 270.000 calorias. E daí depois de evaporar tudo, né? Daí ela começa a subir a temperatura. Então essa é a curva do aquecimento. Aqui ocorre a fusão e aqui ocorre a vaporização, certo? Lembrando que tanto a fusão quanto a vaporização, a temperatura não muda enquanto está vaporizando ou enquanto está derretendo o gelo, a temperatura não muda. Se você põe uma água numa panela e começa a ferver, essa água fervendo ela vai continuar a 100 graus Celsius. Se você colocar um termômetro lá dentro, você vai ver que ela vai ficar no 100 graus Celsius até a última gotinha da água desaparecer. Tá? Ela não muda a temperatura enquanto a água não vaporizar totalmente. Ok, gente? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Se você tiver alguma observação a fazer, será bem-vinda, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha. Não gostou do vídeo, dá um joinha também. Vamos colocar em alta esse vídeo. Tá? Então, dá um joinha aí, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Tá? Compartilhe os vídeos. Se você não é inscrito, perceba que nós temos playlists aqui, e aqui tem a playlist de mudança de estado de agregação, ok? É isso aí e até a próxima.